going to start with Psalms 1 and 1. Salmos 1, capítulo 1, versículo 1. Hallelujah. Aleluia. Did you have a good time last night? Você se divertiu ontem à noite? All 5 hours of it. Todas as 5 horas da noite que tivemos aqui. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I will read one and Marcos will read one. Eu vou ler um versículo e Marcos lerá o outro versículo. Please extend your faith as I pray. Vamos entrar em concordância enquanto eu oro. Father, I thank you again for your word. Eu te agradeço novamente pela tua palavra. You said we could know the truth and the truth would make us free. Tu disseste que nós poderíamos conhecer a verdade e esta verdade nos libertaria. Now, I thank you for miracles, the fruit off the tree. E eu te agradeço pelos milagres, o fruto da árvore. But even more than the fruit off of the tree, I thank you for the tree. Mas muito mais pelos frutos desta árvore, eu te agradeço pela árvore, Which is your word. que é a tua palavra. Because every due season we can have another crop. Porque em toda estação própria nós podemos ter outra colheita, If we have your word. se nós temos a tua palavra. Teach us, Holy Spirit. Ensina-nos, Espírito Santo. And we give you the praise, honor, and glory. E nós entregamos a ti todo louvor, honra e glória. Amen. Amém. The first and foremost ministry of the Holy Spirit after you're filled O primeiro e o mais importante ministério do Espírito Santo depois que você é cheio is to guide you into all truth. é te guiar em toda a verdade. Jesus, he has come. He will not speak of himself. He will glorify me. Jesus disse que quando ele viesse, ele não falaria de si mesmo, mas iria glorificá-lo And guide you into all truth. e guiá-lo em toda a verdade. John the 17th chapter said, thy word is truth. João 17 diz que a tua palavra é a verdade. So once a person is born again and receive the nature of God, Então, uma vez que a pessoa é salva e recebe a natureza de Deus, then the Holy Spirit can come. então o Espírito Santo pode vir. When Jesus talked about the Holy Spirit, he said to his apostles, Quando Jesus falou a respeito do Espírito Santo, ele disse aos seus apóstolos: the Comforter is now with you, o Confortador está agora com vocês, but in that day he shall be in you. mas naquele dia ele estará em vocês. And when they were born again, E quando eles foram nascidos de novo, their spirit received the nature of God. o Espírito deles recebeu a natureza de Deus, So then the Holy Spirit could come in. para que então o Espírito Santo pudesse vir. In fact, he told Peter, Na realidade, ele disse a Pedro: Satan wants to sift you as wheat. He wants to sift you as wheat. o Satanás quer te retirar assim como uma colheita. But I have prayed for you that your faith fail not. Mas eu tenho orado por você para que a tua fé não se esvazie. Then he said, Então ele disse: Peter, Pedro, when you're converted, strengthen your brethren. quando você estiver convertido, fortaleça os seus irmãos. He was talking about when he was born again. E ele estava falando de quando ele fosse nascido de novo. The period of time that Satan wanted to sift him No período de tempo no qual Satanás queria liquidá-lo was between Jesus' death and the time he resurrected and Peter was born again. foi entre o período da morte de Jesus e quando ele foi ressurreto. It was that time period that Satan wanted to destroy Peter. Foi naquele período que Satanás quis destruir Pedro. That's why Jesus said, I prayed for you, and when you're converted, strengthen your brethren. É por isso que Jesus falou para ele que quando você for convertido, você deve fortalecer o seu irmão. Jesus said, born of women, there's a prophet than John the Baptist. Jesus disse que nascido de mulheres não havia maior profeta do que João Batista.
Yet he said, the least in the kingdom of God is greater than he. Mesmo assim, ele disse: o menor no reino de Deus é maior do que ele. The least in the kingdom of God is greater than any of the Old Testament prophets. Então, o menor no reino de Deus é maior do que qualquer um dos antigos profetas. Why? Por quê? Because they were not born again. Porque eles não haviam nascido de novo. Why do you think Jesus said that he speaks God's words, so he gave him the Spirit without measure? Por que você imagina que Pedro, quando ele falava a palavra de Deus, e Deus deu a ele sem medida? What does it mean Jesus had the Spirit without measure? O que você entende quando Jesus tinha Jesus had the Spirit? Yes. Quando Jesus tinha o Espírito sem a medida? Without measure. Sem a medida. Why would Jesus say this? Por que Jesus diria isto? I can tell you why. Eu posso lhes dizer por quê. Jesus was the first man to be born spiritually alive on this earth in 4,000 years. Jesus foi o primeiro homem a nascer espiritualmente vivo em 4.000 anos. Therefore, he was the first man since Adam qualified to receive the Holy Spirit. Por isso ele foi o primeiro homem desde Adão a ser qualificado para receber o Espírito Santo. All the Old Testament saints had the Holy Spirit in a measure. Todos os santos do Novo Testamento, New Testament, todos os santos do Novo Testamento tiveram o Espírito Santo sem medida. All the Old Testament saints had Oh, him I'm sorry, in desculpa. a measure. Todos os santos do Velho Testamento tiveram o Espírito Santo numa medida. The Holy Spirit could not baptize them. O Espírito Santo não podia batizá-los. He could only come up on them Ele só podia vir for sobre the eles purpose para um propósito and the pursuits and plans of God. e para perseguir então os planos de Deus. But he could not baptize them. Mas ele não podia batizá-los. Why? Por quê? Because they were not born again. Porque eles não eram nascidos de novo. They all had to wait for Jesus to come. Todos precisavam esperar para que Jesus viesse. He was the firstborn of many brethren. Ele foi o primeiro nascido de muitos irmãos. Why would he call Jesus the firstborn if he was not the first? Porque ele chamaria Jesus o primeiro nascido se ele não era o primeiro, não fosse o primeiro nascido. But there was a testament type of heaven. Mas tem um tipo no Velho Testamento do céu. It's where the saints waited out the dispensations for Jesus to come. É quando os santos esperavam a dispensação quando Jesus viesse. It was called Abraham's bosom. É chamado o ventre de Abraão. That meant that was the promise God made to Abraham. Isso significa que era a promessa que Moisés havia He promised era a Abraham promessa que ele havia feito para Abraão, that the seed that Jesus Christ would come de que a semente de Jesus Cristo viria and all the nations of the earth would be blessed in him. e todas as nações da terra seriam abençoadas nele. So Abraham's bosom was an Old Testament type of heaven. Então o ventre de Abraão era um tipo do céu. When men were spiritually dead, they couldn't go to heaven. Quando o homem estava espiritualmente morto, ele não podia ir para o céu. So they went to this very comfortable place. Então eles chegavam bem nesse lugar bem confortável. An Old Testament type of heaven. Um tipo do Velho Testamento do céu. Very comfortable. Muito confortável. In fact, Na realidade, when the rich man and Lazarus, quando aquele homem Lázaro rico, he said the rich man went to a place of torment. ele disse que o rico foi para um lugar de tormento, But Lazarus went to Abraham's bosom. mas Lázaro foi para o lugar de Abraão, He said he was comforted. para o seio de Abraão. But when Jesus rose from the dead, Mas quando Jesus ressurgiu dos mortos became the firstborn of many brethren, e se tornou o primeiro nascido de muitos irmãos, he went and got everybody in Abraham's bosom and took them to heaven ele with foi e him. buscou todos aqueles que estavam no seio de Abraão e os levou para o céu. Now you've been born again. Mas então você foi nascido de novo. When you die, Quando você morrer, you step out of your body você vai sair do seu corpo and you go to heaven itself. e você vai para o céu assim mesmo. You don't go to a place to wait. Você não vai para um lugar para esperar. You don't receive the Spirit in a measure. Você não recebe mais um espírito com medida. He steps into you in baptism Ele entra em você no batismo, because you're born again. porque você é nascido de
novo. You have what the Old Testament saints did not have. E você tem o que aqueles santos do Velho Testamento não tinham. Oh, they long to live in your day Eles esperavam viver nos teus dias. when you could preach this gospel with the Holy Ghost sit down from heaven. Quando você pode pregar esse evangelho que o Espírito Santo vem do céu. Ah, because you're born again. Ah, mas porque você é nascido de novo. The Holy Spirit can step into you. O Espírito Santo pode entrar em você. God sends him Deus o envia to be your teacher. para ser o seu mestre. When he talked about this, he said, E quando ele ensinou sobre isso, ele disse: in the old covenant, na velha aliança, every man taught his neighbor to know God cada homem ensinou o seu vizinho a conhecer a Deus, because they knew him through sacrifices, porque eles o conheciam através dos sacrifícios, through law, através da lei and diverse commandments. e de todos os mandamentos. They knew him as an exterior outside God. Eles os conheciam apenas como um Deus exterior. But in your covenant, Mas na sua it says, aliança, I'll write my laws in your hearts. eu escreverei a minha aliança nos seus It corações. says every man won't teach his neighbor, Cada homem vai ensinar o seu vizinho, and every one of you will know him, e todos vocês vão conhecê-lo, from the least to the greatest, do menor para o maior, because you will receive his nature. porque vocês receberão a natureza dele. Because you've received his nature, Porque vocês receberão a natureza dele. you can receive the teacher, Vocês podem receber o mestre, which is the Holy o Spirit. qual se chama Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia. Glory. Did God trust you to an angel? Deus trouxe para você um anjo somente? No. Não. Although they're present, Mesmo que eles estejam presentes, they come to minister the plan of God. eles vêm para ministrar o plano de Deus. They are not the slaves of your greed. Eles não são escravos da sua tristeza. They come to carry out the plan of God as you minister it. Eles vêm para levar o ministério para vocês ministrar, para ajudar no ministério de vocês. Angels are very powerful. Anjos são muito poderosos. When the Assyrians was about to defeat Israel, Quando os assírios estavam prontos para atacar Israel, God sent an angel. Deus enviou um anjo. And while 180,000 men slept, Enquanto 180.000 homens dormiam, that angel came through and killed all of them. aquele anjo veio e os matou a todos. Um anjo. 180,000 men. 180.000 homens. They're powerful. Eles são poderosos. But God didn't trust you to an angel. Mas Deus não trouxe para você um anjo. No, sir. Não. You're the sons and daughters of God. Vocês são filhos e filhas de Deus. The third person of the Godhead. A terceira pessoa da divindade. He has come to you. Ele veio a vocês. That's who he trusts you with. É ele a quem Deus trouxe. And the Holy Spirit has stepped into E you. o Espírito Santo tem então entrado em você. The third person of the Godhead A terceira pessoa da divindade has come to be your teacher. tem vindo chegado para ser o seu Trust you mestre. to an angel? Te entregou um anjo? No. Não. Third person of the Godhead. Não, a terceira pessoa da He has Trindade. come to give you what no man can. Ele veio para lhe dar o que nenhum homem pode te dar. He's the instructor of your wisdom Ele é o instrutor da tua sabedoria and the teacher of your new nature. e o mestre da tua nova natureza. Where men leave off, Onde o homem para, he steps in ele entra and becomes your teacher. e se torna então o teu mestre. Who can teach me about the gifts of the Spirit? Quem pode me ensinar a respeito dos dons do Espírito? Who can teach me the difference between the workings of miracles and gifts of Quem healings? pode me ensinar as diferenças das obras de milagres e os dons de milagre? Who can teach me the difference between word of knowledge and word of wisdom? Quem pode me ensinar a diferença de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria? He's come to give you what no man can. Ele veio para lhe dar o que nenhum homem pode lhe When dar. you receive the nature of God, Quando você recebe a natureza de Deus, the Holy Spirit has stepped into o you. Espírito Santo entra dentro de você. He's come to be your E teacher. ele vem para ser o teu mestre. He's come to guide you Ele vem para te guiar into all truth. em toda a verdade. Even Moses was spiritually dead. Mesmo Moisés era espiritualmente morto.
There was no man born again till Jesus raised from the dead. Não houve nenhum homem nascido de novo até que Jesus fosse ressurreto dentre os mortos. Not one. Nenhum. And Moses said, E Moisés disse: God, show me yourself. Deus, mostre-me de si mesmo. So God went rock. Então Deus chegou numa grande pedra. The rock was a type of Jesus. Aquela pedra, aquela rocha era um tipo de Jesus. There was a cleft in the rock. E havia uma fenda naquela rocha. Moses said, I want to see you, God. E Moisés falou: eu quero lhe ver, Deus. No spiritually dead man can see God and live. Mas nenhum homem espiritualmente morto pode ver Deus e viver. This is why when the man reached up to steady the ark of the covenant to keep it from falling. É por isso que quando aquele homem foi segurar a arca da aliança para não cair, That was a type of the holiest of holies. aquilo ali era um tipo dos santos dos santos. You know what Moses' rod that budded was? Sabe aquela vara de Moisés, o que ela era? As a type of Jesus. Era um tipo de Jesus. The tree was alive. A árvore era viva. The tree died. A árvore morreu And the tree came back alive. e a árvore ressuscitou. It was in the ark of the covenant. Estava na arca da aliança. But the spiritually dead man, Mas os homens espiritualmente mortos, he touched God eles tocaram Deus and he died. e ele morreu. But not you. Mas não você. You're alive. Você está vivo. See, clefted the rock. Sabe aquela fenda na rocha? A shadow, an Old Testament type Era uma sombra do Velho of Testamento. Jesus. And he put Moses in the rock. E ele colocou Moisés na rocha. He said, Moses, Ele disse: Moisés, I put my hand over you eu ponho a minha mão sobre você and I'll pass by. e eu passarei. And you can only see my glory. Você só vai poder ver a minha glória. And he passed by. E ele então passou. But not you. Mas não com você. He put you into Jesus. Ele põe você em Jesus. He's not the type. Ele He's not the type in the shadow. Ele não é um tipo ou uma sombra. He put you into Jesus. Não, ele põe você em Jesus. And then when God passed E by, quando Deus passa então, he didn't cover you up. ele não te cobre com sua mão. He stopped Ele para and baptized e te you. batiza. Hallelujah. Hallelujah. When I went to Israel, Quando eu fui para Israel I was second time. pela segunda vez, The first time I went to Israel a primeira vez quando eu fui a Israel was in the 80s. foi nos anos 80 And I had two Israeli captains assigned to me. e tinha dois capitães israelitas Because God gave me favor. que Deus deu-me favor para eles, diante deles. They took me several places and protected E me. eles me levaram a vários lugares me protegendo. They said, who are you? E eles diziam: quem é você? A war correspondent? Você é um correspondente de guerra? NBC, ABC, CBS television? Você é um repórter da NBC, CBS, ABC, da televisão americana? I said, no, Eu falei: não, I'm a son of God. eu sou um filho de Deus. They said, what are you doing here? Eles falavam: o que o senhor está fazendo aqui? I said, I'm having a meeting. Eu tenho uma reunião, I'm preaching. eu vou pregar. Do you want to come? Vocês queriam vir? He said, yes. Eles disseram sim. So he came to the house that night Então eles vieram para casa aquela noite, where I was preaching the meeting. onde eu estava ministrando naquela reunião. The power of God fell. E o poder de Deus desceu. The Israeli captain looked at me. E aquele capitão israelita olhou para mim. He got into the prayer line. E ele entrou na fila da oração. And the power of God knocked him down on the floor. E o poder de Deus o derrubou no chão. He crawled on his hands and knees to his seat. E ele foi se arrastando nos seus joelhos e pelas suas mãos até o assento. He sat down by my wife. E ele sentou ao lado da minha esposa. He said, what was that? E ele falou: o que foi aquilo? And she said, it was the Holy Spirit. E ela disse: foi o Espírito Santo. He said, it was. E ele falou: foi. And when I called for a line of salvation, E quando eu chamei então para vir na fila para receber a salvação, he was born again. então ele nasceu de novo. The next time I went, Na outra vez que eu fui, I was ministering another meeting eu estava ministrando em uma outra reunião and a tour.
Lá era um grupo de turismo. and we was eating. E nós estávamos comendo. And most of the Christians from America there E havia ali a maioria americanos cristãos. was keeping some part of the law. E estavam guardando de alguma forma a lei. Most all of them kept the Sabbath. Eles guardavam o sábado. Then they began to keep some feast days. Então eles começaram a guardar alguns dias de festas. I let them all talk. E eu deixei que todos falassem. I wouldn't say anything unless somebody asked me. E eu não falaria nada, a não ser que alguém me perguntasse. So finally one of them says, "What do you think?" Mas finalmente alguém chegou para mim e falou: o que você acha? I said, "Oh, you don't want to ask me." Eu falei: você não quer me perguntar sobre isso. I said, "Why do you keep the Sabbath?" E eu perguntei: por que vocês guardam o sábado? They said, "These are a shadow of things to come, E eles disseram: isso é uma sombra das coisas por vir, but the body is of Christ. mas o corpo é de Cristo. The body that's making the shadow is Christ. O corpo que está fazendo a sombra é Cristo. And once the body gets here, why do you want to live in the shadow?" E uma vez que o corpo está aqui, por que você quer viver na sombra? It is impossible É impossível to be in the shadow estar na sombra and in the body that's making the e no shadow corpo que está fazendo esta sombra at the same time. ao mesmo tempo. I said, "Why do you keep the Sabbath?" E eu outra vez perguntei: então por que você guarda esse And sábado? they said to me, E eles me disseram: "It makes me feel more complete." me faz sentir mais completo. Wrong answer. Resposta errada. Wrong answer. Resposta errada. Something jumped in me. Something jumped Alguma inside of me, coisa pulou dentro de mim. and I couldn't hold my peace anymore. Daí eu já não consegui mais segurar a minha passividade. Mistake. Grande erro. I know a little bit about the word. Eu sei um pouquinho a respeito da palavra. Un poco. I said it makes you feel more complete. E eu falei: isso te faz sentir mais completo? And I said, "I am not, E eu falei: você quer dizer que eu não sou completo? and I am not." E eu não sou? Well, as long as you're ignorant of it, Oh, contanto que você esteja ignorante deste fato. I'm not ignorant of it. Eu não estou ignorante deste fato. And I'm not any less complete than you. E eu não sou menos completo do que você. Well, we believe that the Jews are supposed to keep it. Nós cremos que os judeus deveriam guardá-lo. Why does he have one set of standards for you and another for me? Então, porque ele tem um para você e outro diferente para mim? We just feel that we're more complete. Bem, nós achamos que nós somos mais completos. So let me tell you about the Sabbath. E eu falei: então, deixe-me dizer-vos a respeito do sábado. In the shadow, you know what the Sabbath is a type of? Na sombra, você sabe que tipo é este? So do you want to know? Você quer saber? And they said, E eles disseram: yes. sim. I said, why would they kill a man Por que eles matariam um homem on the day of rest no dia de descanso? for just picking up a stick for his fireplace? Somente para pegar uma madeira para colocar fogo. If you did any manual labor on the Sabbath, Se qualquer homem fizesse qualquer serviço no sábado, even picking up a stick of kindling wood, mesmo pegando um pedaço de madeira para o fogo, para a luz, they would hit you in the head with rocks until you were dead. eles atirariam pedras na sua cabeça e você não conseguiria levantar mais. I thought to myself, E eu pensei comigo mesmo: this is a day of rest, but I would be so worried that I wouldn't get any rest. esse é um dia de descanso, mas eu estaria tão preocupado que eu não teria nenhum descanso. But why do you think they couldn't even pick up as much as a stick of wood? Por que você acha que eles não podiam nem mesmo alcançar um pedaço de madeira? Because the Sabbath, Por causa do sábado, it was a shadow. porque o sábado era uma sombra It was a type of the rest you entered into e era um tipo do resto que você entraria when you were born again quando você fosse nascido de novo and came out underneath the weight and the burden of sin. e veio dentro daquele peso do pecado.
In fact, it said, the Hebrews, Na realidade, disse em Hebreus, if Joshua would have given them rest when they entered into the promised land, se Josué desse a eles descanso quando eles entrassem na terra prometida, he would not have spoken of another day. ele não teria falado de um outro dia. So there remained a rest for the people of God. Por isso, o restante do descanso para o povo de Deus, Being born again was a type of what the Sabbath was. sendo nascido de novo, era um tipo do que the born again. I'm sorry, I lost the meaning. The Just repeat the Sabbath sentence. was the type O sábado era o tipo of being born again and entering into his rest. de ser nascido de novo e entrar no seu From descanso. ceasing from your own labor and sin. Para parar da sua própria labuta e pecado. Why couldn't a man pick up such as a stick on the Sabbath? Porque o homem não podia nem mesmo pegar um galho no sábado. Because it's not by your works, lest any man should boast. It is the gift of God. Porque não é pelas suas obras para que ninguém se orgulhe disso, mas é dom de Deus. Salvation cannot be earned. E a salvação não pode ser ganha. So the shadow was a type. Então a sombra era um tipo It could not be worked for. que não podia ser trabalhado para alcançar. Não podia ser ganha. Not by your works, Não pelas suas obras. lest any man should boast. A menos para que nenhum homem se To orgulhasse pick disso. that stick up on the Sabbath Para levantar aquele galho no meant sábado. salvation could be earned. Então a salvação pudesse ser ganha. Cannot. Mas isso não pode. It is the free gift of God. É um dom gratuito de Deus. Hallelujah. The table was real quiet in Israel that day. A mesa ficou muito quieta naquele dia em Israel. They asked me no more questions. Eles não me fizeram mais perguntas. In fact, they started ordering our tapes. Na realidade, eles começaram a pedir por nossas fitas. Did God trust me to an angel? Será que Deus me trouxe um anjo? No. Não. I was born again. Eu fui nascido de novo. My spirit became so holy. O meu espírito se tornou santo. It became so righteous. Ele se tornou tão justo, So clean. tão limpo, When it received the nature of God. quando eu recebi a natureza de Deus. That the Holy Spirit could actually step into me De maneira que o Espírito Santo pôde na realidade entrar dentro de mim and become my teacher. e se tornar o meu mestre. My teacher. Meu mestre. Hallelujah. Aleluia. What no man can give me. O que nenhum homem pode me dar, He has come to give me. Ele tem vindo para me dar. Become the teacher of my new Se nature. tornou o mestre da minha nova natureza. The instructor of my wisdom. O instrutor da minha sabedoria. Hallelujah. Aleluia. Now listen to me closely. Ouça-me atentamente. I'm a teacher. Eu sou o mestre. Ideneo is a teacher. Irineu é um mestre. If you think that we have a special favor with God because we're a teacher, you're wrong. Se você acha que nós temos algum favor especial diante de Deus porque somos mestres, vocês estão errados. We do not have special favor with God. Nós não temos nenhum favor especial com Deus. You think that He gives us revelation knowledge by favor? Você acha que Ele nos dá revelação de conhecimento somente porque temos favor? He does not. Não. We have no inroad to God that you do not have. Nós não temos nada diante de Deus que vocês não tenham. If God does not want you to know what we know, why are we teaching you? Se Deus não deseja que você conheça o que nós conhecemos, então por que nós estamos ensinando a vocês? And if He wants you to know what we know, E se Ele quer que você saiba o que nós sabemos, we're just one key. nós somos apenas uma chave. God will use everything He has Mas Deus vai usar tudo que Ele tem to get His revelation knowledge over to you. para trazer a revelação de conhecimento dele para você. Let me tell you about a teaching gift. Deixe-me falar a respeito de um dom de ensino. It's just the ability to communicate. É apenas uma habilidade de se comunicar. It's not special favor with God. Não é favor especial diante de Deus. God doesn't give me revelation knowledge because I'm a teacher. Deus não me dá revelação de conhecimento porque eu
eu sou um mestre. He gives it to me because I know how to go into His presence. Ele me dá porque eu sei como entrar na presença dele. We've done the sheep a misservice. Nós temos enganado muitas de nossas ovelhas. We taught you about your righteousness. Nós ensinamos a respeito da sua justiça, You can step beyond the veil of the curtain. que você pode passar pelo véu, pelaquela cortina, Stand in God's presence. e ficar lá na presença de Deus. I am the righteousness of God. Eu sou a justiça de Deus, And can believe Him. e pode crer nele. We taught you that. Nós ensinamos isso. We taught you Nós ensinamos concerning healing, you have a right to stand in His que a presence. respeito dos dons vocês têm um direito na presença dele. And say, God, you bore my sicknesses and you carried my E pain. dizemos, Senhor, tu tomou minhas doenças e carregou as minhas dores. And I do not have to have them. E eu não preciso tê-las. But when it comes to revelation knowledge, Mas quando chega no assunto de revelação de culto, most preachers have done you a misservice. muitos pregadores têm enganado vocês. We have not taught you that there is a way Nós não temos ensinado dizendo que há um caminho to slip beyond the veil of the holiest of holies. para ir além do véu do Santo dos Santos Stand in God's presence e permanecer na presença de Deus and take a bath in revelation e knowledge. tomar um banho na revelação de conhecimento. Just you and Him. Só você e Ele. Does not matter if you're mighty apostle, Não importa se você é um apóstolo Prophet, poderoso, profeta, teacher, mestre, pastor, pastor, evangelist, evangelista, helps, socorros, governments. governo. Every child of God Cada filho de has Deus the same right tem o mesmo direito to slip into God's presence, de entrar na presença de Deus, take a bath tomar o seu banho in revelation knowledge, em revelação de to conhecimento, reveal Himself to you. para deixar que Ele se revele de si mesmo a vocês. And you want to know something? E vocês querem saber algo? It's just as available to you as the air that you breathe. Está tão disponível a vocês, assim como o ar que vocês respiram. Can you tell me how, Brother Robertson? Mas você pode me dizer como, irmão Robertson? Can you tell me how? Você pode me dizer como? Oh, yes. Sim, Yes. sim. And if being filled with revelation knowledge was automatic because you're baptized in the Holy Spirit, E se ser cheio da revelação de conhecimento fosse automático simplesmente porque você é cheio do Espírito Santo, then wouldn't all preachers be teaching the same thing? então todos os pregadores não estariam ensinando a mesma coisa? Yet there's thousands of preachers filled with the Holy Ghost, Mesmo assim, há milhares de pregadores cheios do Espírito Santo. and they speak with tongues, E eles falam em línguas, but they cannot agree with each other. mas eles não conseguem entrar em concordância um com o outro. One says God wants to heal everybody, Uns dizem que Deus quer curar a todos, and another argues and says He does not. e outros argumentam e dizem não, Ele não quer. One will say you must keep the Sabbath, Uns dirão, você deve guardar o sábado, and another says you must not. e o outro diz não, você não é meu. And it starts with the trunk of the tree, E começa pelo tronco da árvore. and by the time you get to the branches, it's very divided. E quando você chega nos galhos, já existe muita divisão. Then the leaves are divided, Então as folhas estão divididas. and we all cannot agree with each other. Nós todos não podemos concordar um com o outro. But if we all have the Holy Spirit, Mas se todos nós tivéssemos o Espírito Santo, and His commission is to guide us into all truth, e a comissão dele é nos guiar em toda a verdade, who's wrong? quem está errado? The Holy Spirit or the preachers? O Espírito Santo ou os pregadores? And if this is the case, E se este é o caso, there must be a way to release the Holy Spirit in me. deve haver um meio para liberar o Espírito Santo em mim. There must be a way Deve haver um caminho that releases His revelation. que libera knowledge. a sua revelação de There must be a conhecimento. way Deve haver um caminho that I can do this on purpose, que eu possa fazer isso de propósito, just because I want to, somente porque eu queira, because I'm hungry. porque eu estou faminto. How? Como? How Como? do I release my teacher Eu libero o mestre que está em mim, on purpose de propósito, inside of me, dentro de mim, as laborer, como obreiro, as housewife, como esposa, as president,
president, como presidente, as prophet. como profeta. God is no respecter. Deus não faz acepção. There must be a way Deve haver um caminho to release my teacher para liberar o mestre on purpose. de propósito. Just because I get up one day Somente porque eu me levanto um dia and say, e digo, I want to be taught by the Holy Spirit. eu quero ser ensinado pelo Espírito Santo. Is there a way, Brother Robertson? Será que há um caminho, irmão Robertson? Yes. Sim, Yes. sim. And it's just as available as the air that you breathe. E está tão disponível a vocês, assim como o ar que vocês respiram. How, Brother Robertson? Como, irmão Robertson? How? Como? When you were born again, Quando você nasceu de novo, you entered into the kingdom of God not knowing everything. você entrou no reino de Deus sem conhecer tudo. Você não conhecia tudo. But you were translated out of darkness into the kingdom of light in His dear Son. Mas você foi trasladado das trevas para o reino da luz e do seu Filho querido. Before you were born again, Antes que você fosse nascido de novo, He said your carnal mind was an enemy against God. Ele disse: a sua mente carnal era inimiga contra Deus. It said you could not be subject to the law of God. Ele disse: você não podia estar sujeito à lei de Deus. But now that you're born again, Mas agora que você é nascido de novo, and you received His nature, e você recebeu da natureza dele, you have a nature now você tem uma natureza agora that can understand God, que pode entender a Deus, understand His nature, entender a natureza dele and understand all that He e is. entender tudo que ele é. You didn't come into the kingdom knowing all about God, Você não veio para o reino conhecendo tudo de Deus, but now you can be taught. mas agora você pode ser ensinado. This is why He has sent the Holy Spirit. É por isso que ele tem enviado o Espírito Santo. Your spirit is one person. O seu Espírito é uma pessoa. The Holy Spirit is another person. O Espírito Santo é outra pessoa. And He wants to come E ele quer vir and teach you what He knows. e ensinar a você aquilo que ele sabe. And there's a way you can give yourself to Him. E há um caminho que você pode se entregar a ele. Every day. Cada dia. On purpose. De propósito. Just because you want to. Somente porque você deseja. And He'll fill you with His revelation knowledge. E ele vai te encher com a revelação de conhecimento dele. I can hardly stand it. Eu quase não consigo ficar em pé. You may have to stand up and worship God Tal- with me for a minute. Talvez você vai ter que levantar e adorar a Deus comigo por um momento. Stand up. Leve. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah, Jesus. Aleluia, Jesus. Thank you for the Holy Spirit. Obrigado pelo Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia. Woo. Glory to Dios. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Woo. Glory be to God. Glória seja dada a Deus. Hallelujah. Whew. I might make it now. Talvez eu consiga agora. Whew. It gets too strong. Quando fica tão forte. I may make it now. Eu acho que eu consigo prosseguir agora. It's getting too hard to fail. Está ficando muito difícil para o fracasso. Hallelujah. You may be seated. Vocês podem sentar. I'm okay now. Eu estou bem.
There must be a way to release him. Deve haver um caminho para liberá-lo. Yes, sir. Sim, senhores, There is. existe. The Holy Spirit's one person. O Espírito Santo é uma pessoa You are another. e você é outra. You do not automatically know everything he knows. Você não aprende automaticamente tudo que ele sabe. Like in any classroom situation, Assim como em qualquer situação de uma sala de aula, his knowledge must be transferred to you. o conhecimento dele deve ser transferido para vocês. But he wants to do this more than you want him to do. Mas ele deseja fazer isso mais do que vocês desejam que ele faça. How do I do this? Mas como eu faço isso? How do I do this? Como eu faço isso? God did not trust you to an angel. Deus não trouxe para você um anjo. They're ministering spirit servant to the plan of God. Os espíritos ministradores servem a obra de Deus. He trusted you to the third person of the Godhead. Mas ele trouxe para você a terceira pessoa da Trindade. That he has come all the way from heaven. E ele tem vindo todo o seu caminho do céu. And he brought with him E ele trouxe com ele a supernatural language uma língua sobrenatural to pray for you para orar por você, with. To pray for you with. para orar junto com você. And I'm going to tell you right now, E eu vou lhes dizer agora mesmo, the day o dia that you decide to spend an hour or two praying in tongues. que você decidir orar 1 hora ou 2 em línguas. At first, No início, while driving your car, enquanto dirigindo o seu carro, going about your business, fazendo os seus negócios, just praying under your breath in tongues. somente orando no seu espírito em línguas. That's how it starts out. É assim como ele começa. But the day you decide to do that Mas no dia que você começa a fazer isso, is the day é o dia you walk into the classroom of the Holy Spirit. que você entra na sala de aula do Espírito Santo. And the fine-dressed gentleman at the chalkboard E aquele homem bem vestido lá no quadro negro is none other than the Holy Spirit himself. não é outro senão o próprio Espírito Santo. And he's about to teach you what he knows. E ele está pronto para ensinar a você aquilo que ele já sabe. Now let's think about this language Vamos pensar um pouco sobre esta língua, of praying in tongues. orando em línguas. What a peculiar thing. Que coisa peculiar. When I spend 2 hours in prayer, Quando eu uso essas 2 horas em oração, 99% of the time, 99% das vezes, when I'm done praying that day, quando eu termino orar naquele dia, I don't have any idea what I said. eu não tenho nenhuma ideia daquilo que eu disse. But eventually I will, Mas eventualmente eu tenho, because he's for that prayer. porque ele irá responder esta oração. As you know, Como vocês sabem, the mysteries that you're praying in tongues os mistérios dos quais você ora em línguas is the mystery of everything Christ is in you, the hope of glory. é o mistério de tudo que Cristo é em você, a esperança da glória. You cannot spend a couple of hours in his mysteries Você não pode ficar lá por 2 horas nos mistérios dele, without eventually you understanding with your spirit the mysteries of Christ. sem que eventualmente você entenda no seu espírito esses mistérios de Cristo. This is the perfect order of teaching. Esta é a ordem perfeita do ensino. The Holy Spirit wants to illuminate your spirit. O Espírito Santo deseja iluminar o teu espírito, Then your spirit illuminates your mind. daí o teu espírito ilumina a tua mente. That is the order of God. Esta é a ordem de Deus. But many preachers lock the Holy Spirit up. Mas muitos pregadores prendem este Espírito Santo. They'll talk with tongues in a service a little bit, E eles falam em línguas no culto um pouquinho,
but they spend no time in prayer. mas eles não gastam, não usam seu tempo em oração. And many of them's reasonings are destroyed. E muitos deles, os seus pensamentos, a sua razão está destruída. And even though they have the Holy Spirit, E mesmo que eles tenham o Espírito Santo, he is unable to hold the position as their teacher. ele é incapaz de guardar aquela posição como o mestre dele. So the only teacher they have is their intellect. Então, o único mestre que eles têm é o intelecto. So they evaluate the word through their intellect. Então, eles avaliam a palavra através do seu intelecto. And they have no way of knowing if they're discerning the word of God correctly. E eles não têm nenhuma maneira como saber se eles estão discernindo a palavra corretamente. So one day they'll teach something that's so good you're on the edge of your chair. Então, um dia eles vêm e ensinam algo que é tão bom e que te deixa espantado. Ai, que bom! And if they went boo, E se eles fizessem assim, te assustassem? you're on the edge of your chair. Você está na pontinha da sua cadeira. And if they went boo, E se eles te dessem um susto, you'd go, você cairia. oh, that's good teaching. Esse foi um ensino gostoso, bom. But then the next day, Mas daí no dia seguinte, they stand up and they say, eles se levantam e dizem: I have a new revelation. eu tenho uma nova revelação. We must keep the Sabbath. Nós devemos guardar este sábado. And you're going, why could they teach so good yesterday? Porque eles podiam ensinar tão bem ontem, Such a revelation. uma revelação tamanha, And teach something like this the next day. e ensinar algo assim no dia seguinte. Because when the Holy Spirit is not their teacher, Porque quando o Espírito Santo não é o mestre deles, they have no way to discern error. eles não têm nenhum meio para discernir o erro. And they're at the mercy of their intellect. Eles estão na misericórdia do seu próprio intelecto. This is why John said, É por isso que João disse, concerning those that deceive you, a respeito daqueles que vos enganam, you have no need that any man teach you, você não necessita de que nenhum homem vos ensine, but that anointing which is truth mas aquela unção que é verdade and cannot lie, e não pode mentir, it teaches you all things. ela te ensina todas as coisas. Now, was he doing away with teachers? Mas será que ele estava acabando com os ensinos, Não. com os mestres? Não. We would have no ministry. Nós não teríamos nenhum ministério. But this is what he was saying. Mas veja o que ele estava dizendo. As a sheep, Como ovelhas, 90% of deception takes place from the pulpit. 90% do engano toma lugar no púlpito. That's why you ought to thank God for this church, É por isso que você deve agradecer a Deus por essa igreja, where you hear the truth. onde você ouve a verdade. Because little sheep, Porque as pequenas ovelhas, you just whatever you tell them. elas vão fazer tudo o que Keep você the as ensina. Guarde o sábado. Okay. Tudo bem. Sickness is good for you. Ó, doença é bom para você. Okay. Tudo bem. Poverty is good for you. Give me your money. A pobreza é muito bom para você. Me dá o teu dinheiro. 90% deception 90% da decepção is from the pulpits. vem dos púlpitos. So concerning those who deceive you, Então, a respeito daqueles que vos enganam, as a sheep, como ovelha, how do you know the difference? como você vai reconhecer a How diferença? can you know the difference? Como você pode reconhecer essa diferença? Huh? Hã? How can you know the difference? Como você vai reconhecê-la? He said there's an anointing in you. Diz, há uma unção em você. It's truth. É verdade. It cannot lie. E é And when mentira. it's operating, E quando ela está em operação, it will not let deception. ela não vai deixar com que a decepção And entre. the more you pray in tongues, E quanto mais você ora em línguas, the stronger that anointing becomes. mais forte essa unção se torna. Somebody said to me, Alguém me disse, Brother Robertson. irmão Robertson, Yes. sim, When I hear a preacher, quando eu ouço um pregador, I just eat the hay and spit the sticks out. eu simplesmente como o que é bom e jogo aquilo que é ruim para fora. What's not good, I just spit it out O que não é bom, eu simplesmente jogo fora. and I eat the hay. E eu como então aquilo que é bom. I said, really? Eu falei, é verdade? Are you a little sheep? Você é uma ovelhinha? Yes. Sim. I says, isn't this strange? Isso não é estranho? Your preacher is full-time. Que o seu pregador, tempo integral, He does not hold another job. ele não tem outro emprego.
Yet you do, little sheep. E você tem ovelhinha. You're not called to preach. E você não foi chamada para pregar. You're working 8 to 10 hours a day, Você trabalha de 8 a 10 horas por dia, supporting your family, dando suporte à sua família. and then you come to church, Então você vem para a igreja and you're supposed to guard against the sticks. e você deveria ser guardada das coisas ruins. Isn't that what he's supposed to be doing? Não é isso que ele deveria estar fazendo? I mean, he's full-time. Olha, ele está a tempo integral. Shouldn't he be praying? Será que ele não deveria estar And orando? here, you have to work 10 hours, E você tem que trabalhar 10 horas? and then guard against his doctrine? E se ainda ter que se guardar contra a doutrina dele? What are you paying him for? Por que você os está pagando? Hallelujah. Aleluia. Thank God Graças a Deus for a church like this. por igrejas assim. Any idea how blessed you are? Você tem alguma ideia de como você é abençoado? The years I first came to Brazil, Nos anos que eu vim inicialmente no Brasil, the pastors tell me that they was in the services. os pastores diziam que eles estavam nas reuniões They can preach some of this stuff good as I can. e eles podiam pregar isso que eu estou pregando tão bem quanto eu. But listen to me. Ouçam-me. The day you decide to pray in tongues No dia que você decidir orar em línguas, is the day you're going to begin to receive what no man can give you. é o dia que você vai começar a receber o que nenhum homem pode lhe dar. I can only give you so much. Eu só posso dar a você até um ponto. I can point to the trail. Eu posso apontar para o caminhozinho, You have to walk down it. mas é você que tem que andar nele. God is so full of tender, loving mercies. Deus é tão cheio de misericórdias tão amorosas. I asked him one day, Um dia eu fiz a ele uma pergunta. I said, God, why did you take the understanding of that prayer language away from us? E eu falei, pai, por que você retira aquele entendimento da linguagem de oração de nós? You know what he said to me? Sabe o que ele me disse? He said, oh, son, the sheep don't know what's good for them. Ó, filho, a ovelha não sabe o que é boa para ela. You know, they'll go around and worship anything. Sabe, eles vão ao redor adorando qualquer coisa. They'll worship people. Eles adoram as pessoas, elas adoram as pessoas, They worship trees. adoram as árvores, They worship rocks. adoram as pedras. They carve ugly faces on a mountain and worship it. Eles fazem estátuas no monte, vão lá e adoram. In other words, Em outras palavras, they're stupid. elas são tolas. They'll worship anything. Adoram qualquer coisa. But we love our sheep so much. Mas nós amamos tanto as nossas ovelhas. We said to ourselves, E nós dissemos para nós this mesmos, is the Godhead. este é o Deus. What can we do for them? O que nós podemos fazer por eles? We give them our word, Nós damos a elas a nossa palavra, and they read it and make 10,000 doctrines out of it. e elas leem e fazem 10.000 doutrinas daquilo. What can we do for them? O que nós podemos fazer por eles? What can we do? They can make it in spite of themselves. O que nós podemos fazer para que essas ovelhas consigam o melhor a despeito delas mesmas? So the Father says, Então o Pai diz, I know, eu sei, Holy Spirit, o Espírito Santo, why don't you go to them por que você não desce neles and become their teacher? e se torna então o mestre deles? Only when you pray for them. Somente quando você ora por eles. Don't do it in a language they can understand. Não faça Espírito Santo numa língua que eles possam entender, Because they don't know what's good for them. porque eles não sabem o que é bom para eles. They worship rocks and everything. Essas ovelhas adoram pedras, qualquer coisa. They worship the altar more than me. Elas adoram o altar mais do que eu. And they even worship the vessel that brought me into this earth, Mary. E elas ainda também adoram o vaso que me trouxe a este More mundo, than the Maria. Father. What are we going to do with them? O que nós vamos fazer com elas? Why don't you bring a language Porque tu não traz uma língua where we can select the prayer
onde nós podemos selecionar a oração, Because we know what's good for porque them. nós sabemos o que é bom para elas. See, when they first learned how to pray in tongues, Sabe quando eles aprenderam no início a orar em línguas? poor dumb little sheep, Aquela ovelhinha Ignorant little tola, ignorante. they said, "Oh, I think I'm going to pray in tongues for a new car." Oh, eu acho que eu vou orar em línguas para um novo carro. And God looks at them. E Deus olha para ela I want a new car, and I'm going to pray in tongues for it. e ela está falando: eu quero um novo carro, eu vou orar em línguas. Why are you praying fast? Porque você está orando rápido? Because I want to get it quick. Porque eu quero receber isso bem rápido. And God says, "Look at that poor sheep. E Deus olha para aquela pobre ovelha. The reason I took the understanding away from him, A razão pela qual eu retirei o entendimento dela because he doesn't know what's good for him. é porque ela não sabe o que é bom para He ela. thinks he needs a new car. Aquela ovelha pensa que precisa de um novo carro. We think he needs to quit yelling at his wife. Nós achamos que ele tem que parar de trair a sua esposa. He thinks he thinks he's going to be the next Benny Hinn. Ele acha que vai ser o próximo Benihim. We think he needs to go to work and pay his bills. Nós achamos que ele precisa voltar ao trabalho e pagar as suas contas. This is why he can guarantee you your edification from praying in tongues. É por isso que ele pode garantir a sua edificação ao orar em línguas. Because God is originating the prayer. Porque Deus está dando origem a esta oração. You're going to be edified. Você então vai ser edificado. You're going to be built up on your most holy faith. Você vai ser lidado na sua fé mais santíssima. So we'll close with these statements. Então nós vamos terminar com esta declaração. The day you decide to pray in tongues, No dia que você decidir orar em línguas, an hour or more, 1 hora ou mais, is the day será o dia you walk into the classroom of the Holy que Spirit. você vai entrar na sala de aula do Espírito You're one Santo. person. Você é uma pessoa, He's another. ele é outra pessoa. What he knows must be O transferred. que ele sabe deve ser transferido para You do você. not know it automatically. Você não conhece isso automaticamente. But if you want the Holy Spirit to be the teacher of your spirit, Mas se você deseja que o Espírito Santo seja o mestre do teu espírito, and your spirit to illuminate your mind, então o teu Espírito Santo esse Espírito Santo vai iluminar a sua mente. a major step E um grande passo is to walk into that classroom. é entrar nesta sala de aula. The fine-dressed gentleman at the chalkboard E aquele homem bem vestido lá no quadro negro is the Holy Spirit, é o Espírito Santo. and he's about to teach you. E ele está pronto para lhe ensinar. Like any professor, Assim como outro mestre, he's going to transfer his knowledge to you. ele vai transferir o seu conhecimento para você. You will be edified. E você será edificado. You will be built up on your most holy faith. Você será edificado na sua fé santíssima. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. I believe we'll continue this Eu creio que nós vamos continuar isto tomorrow amanhã night. à noite. Tonight Hoje à noite is a miracle service. é um culto de milagres. There's no telling what's going to happen. Não podemos dizer o que vai acontecer. Stand up. Levantem-se. Toke. Sholalofuramaka. Shokedamasyoke. Tuketosochi. Piafumakadasam. Tonesolechese.
Yes, sir. Sim, Senhor. Yandosi. Yes, sir. Sim, Deus. John G. Lake. How many has heard of John G. Lake? Quantos já ouviram falar de John D. Lake? At the turn of the century, a mighty evangelist to Africa. No início deste século, um grande pregador na África. In 5 years, he trained 1,450 ministries. Em 5 anos, ele treinou 1.450 pessoas, ministros, And launched them into Africa. e os lançou dentro da África. And started 650 churches. E iniciaram 650 igrejas. He walked through the bush of Africa. Eles andaram pelas matas da África, From village to village. de vila em vila, And challenged the witch doctors. e desafiavam então os With feiticeiros signs and wonders. com sinais e maravilhas, And shut them down. e os fechavam as portas. At that time, the bubonic plague killed 1/4 of Africa's population. Naquela época, uma praga matou 1/4 da população. They was offering any nurse $1,000 just to come and work among the plague. Eles ofereciam a qualquer enfermeira $1.000 simplesmente para vir e ajudar naquela praga, $1,000 in advance. com $1.000 adiantados. In 1910, Em 1910, John G. Lake said, John D. Lake disse: "Me and my preachers will work in this plague for nothing. os meus homens trabalharão nesta praga, os meus pregadores vão trabalhar de graça. Day after day, they carried the bodies out and buried them in mass E graves. dia após dia eles carregavam aqueles cadáveres e os enterravam em Burnt the grande huts. quantidade, e queimavam Burnt the houses. as vilas e as casas. Finally, the man that was over all medicine in Africa, Finalmente, aquele homem que estava encarregado de toda a medicina na África, he saw that they did not die. ele viu que aqueles homens não morreram. He said, "What is your secret?" E ele então perguntou: qual é o segredo de vocês? He said, "Take some of the virus off of one of the people that died." E ele disse: tira um pouco do vírus das pessoas que morreram. They took it from their lungs. Então eles retiraram dos seus pulmões. They put his skin under a microscope. E eles colocaram as suas peles no microscópio. And they would put the froth on his skin. Então eles colocavam aquele vidro na sua pele. And they watched through the microscope. E eles viam aquilo pelo microscópio. And the moment the virus touched his skin, E no momento que o vírus tocava a pele deles, it died. aquele vírus morria. They said, "What is your secret?" E eles então perguntavam: qual é o segredo de vocês? He said, "The law of the spirit of life that's in Christ E eles Jesus." disseram: a lei do espírito de vida que está em Cristo Jesus. It has set me free from the law, sin and death. Tem me libertado das leis da morte. Tem Then nos they libertado. found John G. Lake's private writings. Então eles encontraram os escritos de John D. Lake. He said, E ele disse: "I want to speak with the utmost frankness eu quero falar com a maior franqueza that peculiar language called tongues. a respeito daquela língua tão peculiar chamada em outras línguas, ou That I línguas mostly estranhas, speak in through the nighttime." que eu quase sempre falo durante a noite. He said, Ele disse: "I have found it to be the source of my revelation knowledge on a day-by-day eu basis." tenho descoberto que ela é a fonte da minha revelação de conhecimento no meu dia a dia. I did not find this out Eu não descobri isso until after God had revealed the same thing to me. até que Deus já havia revelado isto para mim também. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Aleluia, Jesus. Shokete sereto. Hakuna soda boetuati. Thank you, Jesus.
Obrigado, Jesus. Yes, sir. Yes, sir. I want everyone Eu quero que cada um, with blurry vision, cada pessoa que tem a sua visão stigmatisms, com estigmatismo any kind of impairment of vision, ou qualquer impedimento na sua visão, please stay on your feet, eu quero que vocês fiquem em pé. and the rest of you may be seated. E os outros então podem sentar. Hallelujah, Jesus. How many of you believe that God will heal eyes? Quantos de vocês creem que Deus cura a visão? How many's been physically healed of anything in these meetings? Quantos já foram fisicamente curados nessas reuniões? Wave your hand at me. Balance assim as suas mãos. How many was healed of the torment last night and he has give you peace? Quantos foram curados ontem à noite de serem atormentados e Deus te trouxe paz? Wave your hand at me. Balance as suas mãos assim para mim. Hallelujah. How many slept good last night? Quantos dormiram muito bem ontem à noite? If he'd do those things, why would he not heal eyes? Se ele faz todas essas coisas, por que ele não cura também as vistas? Why would he not heal eyes? Por que ele não curaria a tua visão? Agrindes Christus ikopa. When I tell you, I want you to close your eyes and not to open them until I tell you. Quando eu disser para vocês, eu quero que vocês fechem os seus olhos e depois não abram até que eu instrua para abrir. This is what I will do. E é o que eu vou fazer. I'll pray for you, Eu vou orar por você then I'll count to 3. e daí eu vou contar até 3. I'll go 1, Como, por exemplo, 1, 2, 3. 3. Open your E vou eyes. dizer, abram seus olhos. Immediately I will want you to sit down. E imediatamente eu quero que vocês sentem. The fine print in your Bible. E olha aí a letra pequenininha na sua Bíblia. Look across the room. Olhe ao redor da sala. Look at each other. Olhe um para o outro. He's going to do some miracles. Ele vai fazer alguns milagres. Are you ready? Vocês estão prontos? Without him we can do nothing. Sem Ele nós não podemos fazer nada. But with him we can do all things. Mas com Ele nós podemos todas as coisas. All your attention on Jesus, your healer. Toda a sua atenção em Jesus, aquele que cura. Let him loose in your life. Deixe-o, libere-o em sua vida. Yield yourself to him. E curve-se, entregue-se então a Ele. It's not your works. Não são as tuas obras, It's his grace. é a graça dEle. Close your eyes. Feche agora os teus olhos. Close your eyes. Feche os teus olhos. Here comes his glory. Aqui vem a glória dEle. Here comes his glory. Aqui vem a glória dEle. Oh, there he is. Aí está. Father, Pai, thank you for your presence. obrigado pela tua presença. For your miracle working power. Pelo teu milagre. Release your glory in them now. Libera a tua glória neles agora. I speak to double vision to be healed. Eu falo a visões dúbias para que sejam curadas. Stigmatism, Astigmatismo, be healed. ser curado. Blurry vision, be healed. Visões embaraçadas, ser curada. Tunnel vision, Visão direta, be healed. ser curada. Be healed. Ser curada. Release your glory within them, Father. Libera a tua glória neles, Pai. And we give you all the glory. E nós entregamos a ti toda a We give you glória. all the glory. Nós entregamos a ti toda a glória All the e praise. todo o louvor. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus.
for carrying our sicknesses and our pains. por carregar as nossas enfermidades e as nossas dores. And be healed Ser curado in Jesus' name. em nome de Jesus. Hallelujah. Father, I thank you. Pai, eu te agradeço. I thank you. Eu te agradeço. Hallelujah, Jesus. Obrigado, I Jesus. thank you. Eu te agradeço. Now this is going to go on for a while. Isso vai continuar por um tempo. Sometimes for 2 or 3 days. Algumas vezes por 2 ou 3 dias. But then some he heals instantly. Mas alguns ele cura instantaneamente. In Campo Grande, Lá em Campo Grande, I don't know how many eyes was healed. eu não sei quantos 30. olhos foram curados, talvez 30 30. people's eyes. À vista de 30 pessoas. I'll give him all the glory. Nós damos a ele toda a glória. 1, 2, 2, 3. Open. Abram agora. Sit down. Sente-se. Get your Bibles out. Pegue a sua Bíblia e leia. Look around the room. Ao redor da sala. Look at each other. Olhe um para o outro. Look at Marcos. Olha aqui para frente para o Marcos. Not Marcus. Não Marcos. 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 Que coisa. Toque da sorte lento. Hallelujah. Check yourself out. Olhe, faça verifique em você mesmo. During that wave of glory, durante aquela onda de glória, God has done anything in your eyes. Deus tem feito alguma coisa na sua visão. Then stand back up, please. E se aconteceu com você agora, levante-se. Hallelujah. If he's done anything in your eyes, se ele fez alguma coisa na sua vista agora, then stand back on your feet, please. Então levante-se. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Anyone else? Mais alguém? Hallelujah, Jesus. All right. Yes. Hallelujah. Anyone else? Anyone else? Mais alguém? Anyone else? Mais alguém? What has happened to your eyes? O que aconteceu com os seus olhos? Was weaker. As soon as I sat down, I started reading. I felt like my left eye was stronger than the other one. Then after I got up, I could see clear, far away. I could not see easily. Now it's clear. Oh, Claude, even the details. Claude, Dios. Hallelujah. Marcos, go back by those steps. How does Marcos look? Como Marcos parece? Fala bonito. How does he look? Como ele parece? He can see him smiling with his glasses, with his hair all the way back.
he can see clearly. That's a good enough answer, isn't it? É o suficiente Aleluia. de respostas, não é mesmo? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. His left eye. Seu olho esquerdo It's good as his right eye. está sentindo melhor do que o seu olho direito. Hallelujah. Ma'am, Senhora, what happened to you? o que aconteceu com a senhora? To read the Bible, I used to need my glasses. She couldn't read anything without it. And now you can read that? It's not completely clear, but now I can read. Hallelujah. 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 He's still working. Still working. Ele continua operando. Now she can read the fine print without her glasses. Agora ela consegue já ler a Bíblia sem os seus And it is óculos. getting clearer. E está ficando cada vez mais claro. And what happened to E you? o que aconteceu com a senhora? Eu tinha conjuntivite crônica, I uma had ardência, conjunctivitis, chronic I don't know how to say that in English. e uma Conjuntivite. ardência insuportável, But used to, uma sensação de she had a ardência sensation e that always burning in her eyes. areia nos olhos, ardia Like e if enjava any, muito, she had sand in desde her eyes criança, all the time. Todo o embaraçada, tempo? o tempo todo. All the time with Está blurred muito vision. visível agora, You está know, bem, tá and bem it's suave, very bem clear tranquilo. and it's pleasant to open her eyes and see. Não queima mais. Nada, Nothing. nada. Ele, Pus, aquela yeah, ele já, sempre, e ele já, she felt he com cleared up the frequência aquela, tear ducts. glória a Deus. Hallelujah. Mando se. Come. Vem aqui. Sister Raphael. Ele melhorou muito a minha vista também. She was also trying to read it, and my eyes got so better, yes. so much better. Eu não enxergava nada. I could not see anything, Antes. Clearing up. Yes, and it's clearing up. And this will go on. yes. E Yes, continua, vai several ficar days. mais claro ainda por alguns dias. Thank you, Father, for your glory. Obrigado, Deus, pela tua glória. Hallelujah. Yes, you need a little bit of healing in your system. Come up here. Eu sinto que Deus está curando algo no seu sistema. When I got in your presence, I felt His healing power begin to move. Eu senti o poder de cura de Deus começando a se mover. I saw your bloodstream for a moment. Eu vi o seu sistema sanguíneo por um momento. Something is happening in your blood. Algo está acontecendo no seu sangue. You're going to feel differently. Você vai sentir-se diferente. There's a light infection that reoccurs in your system. E tem uma linha de infecção que ocorre no seu sistema. It does not quite go away. E que parece que não quer sair. Your immune system O seu sistema de anticorpos is a little bit weak because of it. está um pouco fraco por causa disso. But get ready. Prepare-se. It's going to flow through you. Deus vai fluir sobre você. You're going to feel different. E você vai sentir-se diferente. Você vai ter mais energia. Hallelujah. Lift your hands. Levante as suas mãos. Close your eyes. Feche os Jesus seus olhos. Cristo is healing you now. Jesus Cristo está te curando agora. Oh, Holy Spirit. Espírito There's His healing power que vem o poder de cura dele flowing through you now. fluindo em você agora. You are being healed. Você está sendo curada. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Jesus' name Em now. nome de Jesus. Now. Agora. There He is. Aí está. There. Aí Done. está. Release your glory. Já aconteceu. Done. Já aconteceu. Jesus Christ. It's done. Já aconteceu.
Whenever I get in the presence of deafness, Sempre que eu fico na presença da surdez, like a deaf ear, como um ouvido surdo, suddenly one side of my head goes very still. de repente um lado da minha cabeça fica parado, It goes very quiet. fica muito quieta. And I know then that I'm in the presence of a deaf ear. E eu sei então que eu estou na presença perto de um ouvido surdo. God does not do that He does not want to perform a miracle. E Deus não faz isso a não ser que Ele queira operar um milagre. Who has a deaf ear? Quem tem um ouvido, This lado is- que é surdo? On one side of the head. Não No wonder. Couldn't get past his row. conseguia passar daqui. Esquema. This has been many years. Tem sido por muitos anos assim? Fala em português, sabe? Since he was small. Yes. You had an infection? Você tinha uma infecção? He doesn't know. He doesn't remember. At that time, he probably had one. He did. Not after. He did. In fact, it damaged the eardrum. Na realidade, ele teve uma infecção e afetou então o seu ouvido esquerdo, his left ear. Yes. Yes. How many believes God will heal him? Quantos creem que Deus vai curá-lo? Huchima. Eduk livrebe. Ekedin sumachelema. Jesus. Open Abra a creative miracle in the eardrum. milagre criativo neste The ouvido. fine bone, Vai, the tuning bone. vai criar um osso que dá Creative a miracle. nota que ajusta o ouvido. Reconstruct. Reconstrua. Thank you, Jesus. Obrigado, Oh, Jesus, that you have done it. por tudo que tu tem feito. Amen. Amém. Jesus. Você está ouvindo? Jesus. Diga. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, hallelujah. There are two more here. Come. This lady and that man. Come. Venham aqui. Vocês dois. I know he was talking about him. Eu sei que Deus I estava got falando right here. dele. Got in the presence of it. Eu fiquei na presença dele. Just like last night, Assim como ontem à noite. we was over in the Holy Ghost line. Eu estava lá orando pelas pessoas em línguas. And God started telling me about the man E Deus começou a falar a respeito daquele homem who needed to be set free. que precisava ser liberto. Hallelujah.
Is this for a long time? Já faz muito tempo. Can you remember? Você pode se lembrar quanto Não. tempo? Quantos anos mais ou menos? Assim, desde quando eu era criança. Deu uma infecção no meu ouvido. Eu coloquei um grampo dentro do ouvido quando eu era criança, perfurei o tímpano. That's right. Aí eu fiz uma cirurgia, né? That was what I was wondering. That was what I was wondering. Because I saw damage. Eu vi um machucado. I was wondering if there was an accident. Eu estava pensando se tinha sido um acidente. Are you ready for this to be over? Você está pronto para que isto acabe? É este? Oh, my. Você está pronta? Oh, do a construction miracle and a punctured eardrum. Faz agora, Senhor Deus, um Jesus, milagre do what the reconstrutor operation no seu ouvido. could not Opera do. agora, Jesus, a operação que o homem não pôde fazer. Oh, thank you, Holy Spirit, Obrigado, Espírito Santo, for your presence. pela tua presença. I speak a reconstruction Eu miracle. falo de milagre de reconstrução. Ear open. Ouvidos, Open. ouvido abra, Be healed. ser curado. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. How do I sound? Como você ouviu minha voz? Do I sound good? Foi boa? Do you want me to preach that whole message again? Você quer que eu pregue tudo novamente? Que você vai ouvir melhor.